Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, corrigiremos a prova da COSEAC de 2019 para analista de sistemas. Então, eu sei que você já leu a prova, já leu os textos com calma, já entendeu, já fez os exercícios. Agora, então, vamos partir para a correção da primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: a jornalista inicia a reportagem com a frase de Leonardo da Vinci: dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve que ele pode ser produzido. O efeito a que o texto se refere especificamente é... Então vamos lá. Logo no primeiro parágrafo, a autora diz o seguinte: nele, se referindo ao novo relatório do IPCC, o relatório. Nele, mais de 100 cientistas de 52 nações fazem um alerta sobre os riscos à produção de alimentos representados pelo aquecimento global, a causa em questão que pode levar a natureza a produzir seus efeitos. A causa em questão. Então, qual é a causa? A causa é o aquecimento global. Se a causa é causa de alguma coisa. Causa de quê? Então, veja. Os cientistas fazem um alerta sobre os riscos à produção de alimentos representados pelo aquecimento global. Lá no final do texto, ela diz o seguinte: para se ter uma ideia da gravidade do problema no que tange aos alimentos, a elevação de 1 grau na temperatura da Terra significará a redução de 7,4% na produção mundial de milho até o fim do século. Então, o que ela está dizendo aqui é que aquecimento global implica redução na produção de alimentos. Quando ela fala, primeiro ela fala em riscos, riscos à produção de alimentos, depois ela fala na redução de alimentos. Então, letra A redução da produção de alimentos. É exatamente essa a alternativa, esse é o efeito. Esse é o efeito de qual causa? Do aquecimento global. Não é, então, o aumento de 1,5 grau na temperatura do planeta, nem a mudança climática, nem a forma de utilizar o solo e nem o alcance das metas do Acordo de Paris. Esses elementos todos, ou pelo menos a maioria deles, eles aparecem no texto, mas não como efeito do aquecimento global. O efeito é realmente essa redução na produção de alimentos. Então, para resolver uma questão que verse sobre causa e efeito, eu preciso prestar muita atenção, ler o texto com muita calma, porque é frequente o candidato confundir a causa com o efeito, achar que o efeito é a causa, ou que a causa é o efeito, ou então trazer um efeito que não tem nada a ver, uma causa que não tem nada a ver. Então é preciso prestar muita atenção, ler com muita calma, para estabelecer realmente as relações existentes entre as partes do texto. Bom, questão número 2, vamos lá. Releia o trecho abaixo para responder as questões 2 e 3. Então, vamos lá, o trecho é o seguinte: ao tratar de alimentação, um aspecto pouco observado nas discussões sobre a elevação da temperatura terrestre, o documento do IPCC pode ser classificado, metafórico ou literalmente, como um autêntico soco no estômago. Esse é o trecho. Vamos para a questão 2 agora. A oração sublinhada, ao tratar de alimentação, expressa proporcionalidade, condição, tempo, concessão, consequência. Então, vamos lá. No trecho, eu tenho o seguinte: ao tratar de alimentação, o documento do IPCC pode ser classificado. Ao tratar de alimentação. Eu preciso ler o texto e tentar entender qual a relação entre essas partes? Que relação está se estabelecendo ali? Para que fique um pouco mais fácil, eu vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, ao sair, feche a porta. Ao sair, feche a porta. Quando eu digo, ao sair, fecha a porta, eu tenho alguma dúvida de que você irá sair? Eu perguntei se você irá sair? Não. Eu disse, ao sair, fecha a porta. Isso porque o ao, diante do verbo, ele tem esse sentido de quando.
Quando sair, porque eu sei que você irá sair em algum momento, por isso eu falei dessa forma, quando sair, feche a porta. Então aqui eu tenho uma preposição com um artigo definido, diante de um verbo, ele tem esse sentido, um sentido que se aproxima de uma conjunção temporal. Por sua vez, se eu digo... não quero colocar em vermelho. Vou apagar aqui. Se eu digo a permanecer assim, vírgula, prefiro desistir. Opa! Então, a permanecer assim, prefiro desistir. Agora eu tenho o quê? Agora eu tenho a preposição diante do verbo, sem o artigo. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: se permanecer assim, prefiro desistir. Então agora, esse a sozinho, nessa preposição diante do verbo, traz essa noção de condição, esse sentido de condição. Aqui, ao tratar, aqui no texto, né, ao tratar de alimentação, o documento pode ser classificado, quer dizer, quando ele trata de alimentação, né, quando o documento trata de alimentação, então veja que o sentido aqui é um sentido de tempo, né? E como eu disse, o ao diante de um verbo se aproxima de uma conjunção temporal. Então não é proporcionalidade, não é condição, não é concessão e nem é consequência. Gabarito, letra C. Número 3. A expressão metafórica e literalmente apresenta o seguinte problema na forma como foi empregada no texto. Então aqui a expressão apresenta um problema na forma como foi empregada no texto. Eu preciso encontrar esse problema. Bom, o problema, letra A. Letra A diz o seguinte: metafórica não deveria ser acentuada por estar implícito o sufixo mente. Né? A autora quis dizer metaforicamente. E, portanto, não necessitaria de marca gráfica própria das proparoxítonas. Vamos lá, vamos voltar ao texto. Ela diz que o documento do IPCC pode ser classificado metafórico ou literalmente como um autêntico soco no estômago. Ela quis dizer que ele pode ser classificado metaforicamente ou literalmente. Ela usou dois advérbios. E os dois advérbios terminam em mente. Quando eu uso dois advérbios seguidos e os dois têm a terminação mente, o que eu posso fazer? O que a gramática autoriza? Autoriza que eu coloque o sufixo mente somente no último e eu retire do primeiro. Então, metafórico ou literalmente está correto. Mas a palavra metaforicamente é uma palavra paroxítona terminada em E. Metaforicamente, literalmente também. Por isso não são acentuadas, porque nós não acentuamos as paroxítonas terminadas em E. Contudo, quando eu retiro o sufixo mente da palavra metaforicamente, eu passo a ter a palavra metafórica. E a palavra metafórica é uma palavra proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, ainda que, aqui nesse trecho, ela tenha querido dizer metaforicamente, e somente não escreveu mente porque o mente já aparece no outro advérbio, ainda assim ela precisa acentuar sim a palavra metafórica. Então esse não é o problema desse trecho. Como diz a alternativa A, metafórica não deveria ser acentuada por estar implícito o sufixo mente. Não, errada. A jornalista deixou de usar o sufixo característico dos advérbios em metafórica, fugindo da norma padrão. Não, ela não fugiu. Nós vimos que ela não fugiu da norma padrão. Isso é perfeitamente possível, não precisa usar nos dois. O estudo sobre alimentação no documento não pode ser tomado metaforicamente como um autêntico soco no estômago, já que se trata de algo objetivo, comprovado. Bom, aqui, o que está sendo dito nessa alternativa é que eu não poderia usar a metáfora, né, porque você dizer que o resultado de um estudo foi um autêntico soco no estômago, você está usando uma metáfora. Né? Então, aqui está sendo dito que
eu não poderia usar essa metáfora, já que se trata de algo objetivo, comprovado. Eu estou falando de um estudo, afinal de contas, não vou ficar usando metáfora. Essa informação está aí incorreta. Por quê? Porque a metáfora, nós já falamos da metáfora, ela é usada quando eu quero, na verdade, realçar um sentido. Quando eu quero trazer para o que eu estou falando algo a mais, algo além do que eu diria se eu usasse somente a linguagem literal, a linguagem objetiva, denotativa. Então, a linguagem pensa-se erroneamente que a metáfora só deve ser usada, que a linguagem figurada de uma forma geral só deve ser usada nos textos poéticos, nos textos literários. E isso não é verdade. Usamos a metáfora o tempo todo, em vários discursos. No discurso jurídico, no discurso político, no discurso jornalístico. Usamos a metáfora para persuadir, para convencer. Porque, como eu já disse em outra aula, a metáfora ela traz um conteúdo imagético muito importante, né? Que realmente realça o sentido daquilo que você está dizendo. Então não há problema nenhum que a metáfora seja usada em qualquer discurso. Ela não é só típica da linguagem poética, né? Ela não é um ornamento somente. Ela traz um ganho cognitivo ao que você está falando. Então essa informação está errada, de que ela não poderia ser usada nesse contexto, por ser um estudo, por ser sério, por ser comprovado, não tem nada a ver. Letra D. Referindo-se a um documento, a expressão um autêntico soco no estômago não pode ser tomada literalmente. Bom, literalmente, se eu digo que alguma coisa aconteceu literalmente, eu estou dizendo que aconteceu exatamente como eu estou falando ou exatamente como eu escrevi. Então, ela disse aqui no texto que o documento pode ser classificado metafórico ou literalmente como um autêntico soco no estômago. Para que fosse um soco no estômago, literalmente, alguém precisaria ter ido lá e ter dado um soco no estômago de cada um deles. E não foi o que aconteceu, né? Mas, na linguagem mais informal, tendemos a usar a palavra literalmente para enfatizar o que estamos dizendo. É como, por exemplo, uma pessoa chegar a casa, depois de um dia cansativo de trabalho, e falar: nossa, eu estou literalmente morta. Bom, se a pessoa está literalmente morta, ela não teria como estar falando com você, né? Mas por que a pessoa usa essa expressão? Para intensificar, para dizer que realmente ela está muito cansada, está tão cansada que parece que ela está morta. Mas literalmente morta ela não está. Ah, eu estou literalmente acabada. Não, né? Então são formas de enfatizar o que você está falando. Mas a alternativa está correta quando diz que, referindo-se a um documento, a expressão autêntico soco no estômago não pode ser tomada literalmente. Não foi um soco no estômago que ela levou literalmente, foi sim metaforicamente. Então a letra D está correta. Como eu disse, é um uso comum, né, do dia a dia, da linguagem coloquial, mas você está passando uma informação errada, porque literalmente significa exatamente como dito, exatamente como escrito. E a letra E. A palavra literalmente deveria, por paralelismo sintático, ser grafada do mesmo modo que metafórica, sem o sufixo mente. Metafórica e literal. Não. Nós já vimos que quando há dois advérbios e os dois terminam com mente, eu coloco mente somente após o último, mas retirar dos dois eu não posso. Então, letra E também errada. Gabarito, letra D de dado. Questão número 4. Apresenta a mesma função sintática do termo sublinhado em. Nele, mais de 100 cientistas de 52 nações fazem um alerta sobre os riscos à produção de alimentos. Então, mesma função sintática do termo à produção de alimentos. Então, vamos lá, qual é a função sintática desse termo? Vou escrever aqui riscos à produção de alimentos. Riscos à produção de alimentos. Bom, riscos é um substantivo, portanto um nome. Riscos a alguma coisa. Opa, então a produção
de alimentos é o quê? É um complemento. Por quê? De alguma forma completa o sentido do substantivo riscos. Riscos a alguma coisa. Se riscos é um substantivo e, portanto, um nome, trata-se de um complemento nominal. Então, aqui temos um caso de regência nominal. Veja que a regência pode ser verbal, mas aí é o comportamento do verbo, né? O verbo pede uma preposição, ele não pede. Como é que o verbo funciona? Aí é a regência verbal. No caso da regência nominal, eu estou tratando de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio que peçam um complemento. No caso do substantivo, temos aqui um exemplo, mas se eu falo, por exemplo, eu tenho medo. Medo é medo de alguma coisa. Então, medo de baratas. Eu tenho medo de baratas. Então, de baratas é complemento nominal do nome, né, do substantivo, medo. Adjetivo, por exemplo, acessível. Eu digo, este porto é acessível a embarcações. O que é acessível? É acessível a embarcações, complemento nominal. Advérbio, eu moro perto de você. Perto, advérbio, quem mora perto, perto de alguém, de alguma coisa. Então, de você, complemento nominal. Tá? Então, se for substantivo, adjetivo, advérbio, que peçam um complemento, esse complemento será chamado de complemento nominal. Ou então, eu preciso encontrar um outro complemento nominal. Vamos lá. As atividades agropecuárias que recorrem ao desmatamento. Recorrer. Recorrer é verbo. Então, quem recorre, recorre a. Então, aqui eu tenho um complemento, só que é complemento verbal. Porque isso aqui é um objeto indireto. As emissões de gases do efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global. Responsável é adjetivo. Opa! Ih, peraí, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Eu apaguei tudo agora, vamos lá. Aqui então, verbo, né? Verbo, e aqui objeto indireto. E aqui responsável é adjetivo. O que é responsável? Quem é responsável? É responsável por. Então, pelo, por mais o. Então, responsável pelo aquecimento global, aqui eu tenho um complemento nominal. É exatamente esse o gabarito. Porque, veja, cadê? Aqui. Eu falei que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vamos lá. Cada nação deve adotar medidas capazes de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Reduzir. Quem reduz, reduz alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Epígrafe do novo relatório do IPCC. Epígrafe, que é título, né? Tema, título. Epígrafe do novo relatório. Aqui eu tenho uma delimitação. O que é isso aqui? Adjunto adnominal. Aqui é um A. Adjunto adnominal. Está acompanhando o nome. Letra E. A causa em questão que pode levar a natureza a produzir seus efeitos danosos. Levar, verbo, levar a alguma coisa a outra. O objeto indireto. Então, gabarito, letra B de bola. É o único, né, adjetivo aqui. Então, gabarito, letra B. Vamos para o número 5. De acordo com a prescrição gramatical, o verbo fica no plural em a fim de que se cumpram as metas fixadas pelo Acordo de Paris. Por quê? Então, vamos lá. Por que o verbo está no plural? Cumpram. A fim de que se cumpram as metas. A fim de que... E se eu fizer uma inversão? A fim de que as metas se cumpram.
Então veja, metas é o quê? É o meu sujeito. Então por que cumpram está no plural? Para concordar com o sujeito a que se refere. Temos um caso aqui de concordância verbal. Então vamos lá, essa é uma oração sem sujeito? Já encontramos o sujeito, olha o sujeito aqui. As metas, então não. O sujeito da oração está indeterminado? Olha o sujeito ali. Não. O sujeito está oculto? Não. Neste caso, o verbo é impessoal? Não. Concorda com o sujeito posposto. O que é sujeito posposto? Sujeito que vem depois do verbo. O sujeito ele pode ser anteposto ao verbo, ou ele pode ser posposto ao verbo. Ele pode vir antes ou depois. É o caso aqui, ele vem depois, então ele está posposto ao verbo. Bom, pessoal, vamos então parar aqui na questão número 5. Logo retornaremos para corrigir o restante desta prova. Até mais. Vamos lá então, questão de número 6. A frase pare a catástrofe, stop the catastrophe, em inglês, relacionada à imagem, na propaganda do Greenpeace, organização internacional sem fins lucrativos, a favor da preservação da natureza, refere-se à seguinte mensagem. Então, aqui já estamos falando do texto 2, né? Então, existe uma imagem, uma pessoa com um machado para derrubar uma árvore. A árvore é uma árvore estranha, né? Todo o contexto ali é melancólico, é sombrio. Então vamos lá, eu preciso relacionar a frase pare a catástrofe com a imagem, que é uma imagem, como eu disse, bem sombria, bem pesada. Então vamos lá, o homem destruirá todo o verde do planeta até a última árvore? Bom, estamos falando em uma catástrofe. O que seria a catástrofe? A imagem mostra o quê? O perigo do desmatamento, né? Então, o desmatamento que vai causar a catástrofe, né? O que é a catástrofe? A catástrofe indica morte, né? Destruição. Então, será que o homem destruirá todo o verde do planeta, apenas o verde? Só o verde está correndo risco? Não, a vida humana está em risco, né? Então, parar a catástrofe é impedir que a vida humana acabe. Então não é só o verde, não é essa a relação que eu preciso fazer entre o texto e a imagem. O ser humano, mesmo mais fraco do que a natureza, vence-a, evitando as catástrofes naturais. Não. Na verdade, o que a imagem mostra é o homem provocando a catástrofe, né? Porque quando ele desmata, né? Quando ele realmente pensa mais nos lucros e não no meio ambiente, ele está correndo o risco de destruir toda a humanidade. Então, não é esse o sentido, não. A preservação das florestas é dever de cada ser humano individualmente. Não, a imagem não mostra isso. Se você olhar bem a imagem, não está falando, não está nos trazendo nessa mensagem de que a preservação é dever de cada ser humano individualmente, não. Devido à pequenez humana e à força da natureza, o homem não conseguirá acabar com o planeta. Bom, da forma como está, conseguirá sim. Então, não. Também não é isso. E, finalmente, o desmatamento tem o mesmo poder letal que o lançamento de bombas atômicas. Então vamos lá. Desmatamento tem poder letal. E como eu falei, a frase é pare a catástrofe. A catástrofe leva à morte, à destruição. Poder letal, né? Poder de matar. Que o lançamento de bombas atômicas. Se vocês prestarem atenção à imagem, a árvore, como eu disse, ela é uma árvore diferente, né? Ela parece uma explosão, né? Então, se você faz essa leitura da frase e da imagem, associando uma coisa à outra, realmente nosso gabarito é a letra E. O desmatamento tem o mesmo poder letal que o lançamento de bombas atômicas. 7. Sim, a panela de alumínio bebeu energia e comeu minerais extraídos da Amazônia brasileira. Nesse enunciado foi utilizado o seguinte recurso de linguagem. Então vamos lá. A panela bebeu e comeu. A panela bebeu e a panela comeu. Vamos lá, panela pode beber?
panela pode comer? Não. Quem bebe, quem come, são seres vivos. Então, eu posso dizer que aqui houve uma personificação. A personificação é quando eu atribuo a um ser inanimado características de seres animados, né? Eu já até citei como exemplo, quando nós dizemos, o STF decidiu, o livro diz que, né? Então você está atribuindo a uma instituição, ou você está atribuindo ao livro características dos seres humanos, né? Atribuições dos seres humanos. Então, está havendo aqui uma personificação, que é exatamente a letra A. Não é hipérbole, porque não está acontecendo aqui um exagero. A hipérbole é a figura do exagero, não é exagero. Não é catacrese. O que é a catacrese? Quando eu não tenho um nome para alguma coisa, eu posso, a fim de tentar me expressar mais ou menos, eu posso usar uma palavra que não é a que eu gostaria, mas como não existe um nome para aquilo, eu uso outra. Então, por exemplo, pé da mesa. Né? O nome daquela parte da mesa não é pé, mas como não tem nome, e aquilo parece um pé, então eu chamo de pé da mesa. Dente de alho. O nome daquilo não é dente, mas como parece um dente, e eu não tenho uma palavra para aquilo, então eu chamo de dente de alho. Então, essa é a figura da catacrese, quando não há uma palavra para aquilo que eu desejo expressar, e eu pego uma palavra que se aproxima para poder me fazer entender. Não é o que está acontecendo aqui. Hiperonímia. Hiperonímia é um recurso coesivo que eu uso quando eu trago o gênero e a espécie. Então, no caso, a hiperonímia, o hiperônimo é o gênero. Então, eu digo assim, por exemplo, ontem comprei um móvel. A estante é muito bonita. Então, eu uso móvel e estante. Móvel é o hiperônimo. Estante é o hipônimo. Então, eu posso tanto retomar. Quando eu digo assim, peraí. Não. Eu digo assim. Comprei um móvel ontem. A estante é bonita. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estou usando estante para retomar a palavra móvel que eu já usei. Então, aqui eu estou usando uma palavra mais específica para retomar uma palavra mais genérica. Eu poderia ter feito o contrário. Comprei uma estante ontem. O móvel é bonito. Poderia ter feito o contrário. O termo mais genérico é chamado de hiperônimo. E o mais específico é chamado de hipônimo. Tá? Então, eu posso retomar tanto um como com o outro. Eu digo, os talheres estão guardados em tal lugar. A faca, faca é específico, talher, a faca eu guardei num lugar diferente, por exemplo. Então, faca retoma talheres de forma hipônica. Talher, porque é mais, eu falei faca, né? Faca é mais específica e talher é mais genérico. Então, refrigerante para retomar Coca-Cola, né? Bebida para retomar refrigerante e assim por diante, tá? Isso, então não é o que está acontecendo aqui. Homonímia. O que é a homonímia? A homonímia é quando... Deixa eu limpar tudo. A homonímia é quando palavras têm a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. Por exemplo, gosto substantivo e gosto verbo.
São palavras que são escritas da mesma forma, né? Mas a pronúncia, nesse caso, é diferente. Pode ter a mesma grafia ou a mesma pronúncia, como no caso de sessão e sessão. Nesse caso, a grafia é diferente, mas a pronúncia é igual. Então, são todas palavras homônimas. Gosto com gosto, sessão com sessão. É o que está acontecendo aqui? Também não. Então, personificação é o nosso gabarito. 8. O recurso discursivo predominante observado nos 3 primeiros parágrafos da argumentação de Leonardo Sakamoto é a... Então, vamos lá. Está o texto dele. Está aqui. Ele começa fazendo uma série de questionamentos, né? Sim, a panela de alumínio, bebeu energia, tal. Aí depois ele começa. De onde você acha que vem o aço de nossos automóveis, e o couro dos estofados, e a madeira utilizada no processo de construção de nossas casas e apartamentos, e a carne que comemos diariamente, e a soja que está em muitos de nossos produtos industrializados? Ele vai fazendo esses questionamentos, né? Qual é o objetivo dele quando ele faz esses questionamentos? Veja que ele não está argumentando, ele só faz os questionamentos porque ele quer transmitir uma informação, ele quer explicar alguma coisa, ele quer que você entenda, né? O que está acontecendo ali. Quando você diz que é ecoconsciente, mas ao mesmo tempo faz uso de produtos, né, de empresas que não são, então o que ele está dizendo? Existe aí um problema. Você diz que é ecoconsciente, mas por outro lado você faz uso desses produtos. Aí ele começa a fazer perguntas: o que você acha que acontece com isso, com aquilo, de onde sai isso, de onde sai aquilo? Quando ele faz essas perguntas, ele quer explicar, ele quer alertar, ele quer que você entenda, que você chegue a uma conclusão. Isso é característica de que tipo de texto? Descritivo, injuntivo, narrativo, expositivo ou dissertativo? Vamos lá. Não é descrição. Se o meu objetivo, se eu faço as perguntas para te esclarecer, para te fazer pensar, para te fazer chegar a uma conclusão, né? Eu quero te esclarecer, eu quero ensinar de alguma forma. Eu não estou descrevendo. Na descrição nós já vimos que existe uma imagem estática, né? E eu começo a trazer as características dessa imagem pormenorizadamente, características objetivas, subjetivas. Não é o que está acontecendo aqui. Será que é um texto injuntivo? O que é o texto injuntivo? O texto injuntivo é aquele texto que eu produzo quando eu quero ensinar, explicar, quando eu quero alertar. Então veja, um manual de instruções é um texto injuntivo. Uma receita de bolo é um texto injuntivo. Há vários exemplos de textos injuntivos, sempre com essa intenção de ensinar alguma coisa. Vamos deixar essa em stand-by. É um texto narrativo? Estou contando uma história? Ele está contando uma história nesse trecho, quando ele faz essas perguntas? Não. É um texto expositivo? O que é o texto expositivo? O texto argumentativo, ele pode ser expositivo ou ele pode ser dissertativo. No texto expositivo, uma aula, por exemplo, é um texto expositivo, né? Um professor, por exemplo, quando ele trata de um assunto, ele discorre sobre o assunto, ele traz opiniões diferentes de outras pessoas, de outros profissionais. Ele pode opinar, como ele pode não opinar, não é necessário. Na verdade, ele não quer persuadir ninguém. Ele produz aquele texto argumentativo, ele embasa a sua tese em argumentos para esclarecer, para ensinar. Então, não é um texto expositivo, porque não há argumentos aqui, ele não argumenta, ele só lança as perguntas. Então, não é expositivo. E nem é dissertativo, porque no texto dissertativo existe uma opinião, essa opinião é fundada em argumentos, é fundada em exemplos, é fundada em dados estatísticos. E o que está acontecendo aqui não. Quando ele lança as perguntas, é só para que você se esclareça, para que você entenda, para que você chegue a uma conclusão sozinho. Ele não está argumentando. Então é um texto injuntivo, aquele texto que ensina a fazer ou ensina alguma coisa.
Então, gabarito letra B de bola. 9. Auto-intitulam-se. É formada por auto e intitulam-se. Isto é, pelo mesmo processo de uma questão de formação de palavras. Então, vamos lá. Eu preciso saber como a palavra auto-intitulam-se foi formada. Aqui está me dizendo que foi por essas duas partes. Mas aí eu preciso saber se isso foi um processo de prefixação, derivação prefixal, se foi um processo de composição. Então, como é que eu vou saber? Vamos lá. Auto. Auto é prefixo ou é radical? Bom, auto significa por si próprio. Si é pronome. Então, eu já disse a vocês em outra aula que se eu traduzo a palavra, né, ela é grega, uma palavra grega, se eu faço a tradução para o português e eu tenho um verbo, um adjetivo, um advérbio, então não é prefixo, é radical. Então, autoconhecimento, conhecimento de si próprio, né? Então, auto é radical. É auto-intitulam-se. Intitulam-se. Então, eu tenho o radical auto e aqui uma outra palavra, elas duas se juntaram por composição e é uma composição por justa posição. Por quê? Porque não há perda de fonema. As duas se mantêm, né, como elas eram. Então, é uma composição por justa posição. Eu preciso encontrar uma outra palavra aqui que tenha sido formada pelo mesmo processo. Pegada. Não é uma composição. Pegada é uma palavra original. Desaparecimento. Existe a palavra aparecimento, desaparecimento. Des é o quê? É prefixo ou é radical? Bom, aparecimento, desaparecimento é o contrário, né? É o oposto. Então, traz uma ideia oposta de negação. Então, não é radical. Ela traz essa ideia de negação. Não se transforma num verbo, num adjetivo, num pronome, num substantivo. Então, aqui eu tenho um prefixo. Não é o caso. Já vimos que aqui é a composição por justa posição. Então, não. Letra B, não. Essa aqui poderia causar dúvida, né? Porque se você entende auto como prefixo e des como prefixo, opa, os dois por prefixação. Mas já vimos que auto-intitulam-se não é formada por prefixação. Auto não é prefixo. Cuidado com isso, porque muitos radicais, eles são tomados por prefixos, quando na verdade eles são falsos prefixos. Já falamos sobre isso em outra aula também. Cuidado com os falsos prefixos, eles são radicais. Dendê, também não. Biodiesel, bio e diesel. Bom, bio, se eu traduzir a palavra bio, em português bio é vida. Vida é substantivo. Opa! Então, biodiesel é formada por composição por justa posição. Exatamente essa alternativa que queremos. Pilhagem, palavra original. Então, gabarito, letra D de dado. 10. Segundo José Carlos de Azeredo, um dispositivo anafórico de alto rendimento nos textos é o procedimento da nominalização, que é a substantivação de verbos e adjetivos. É tornar verbos e adjetivos substantivos. Recurso que viabiliza a condensação de proposições, predicados, por meio de substantivos. É exemplo desse recurso o termo sublinhado em. Na verdade, aqui não temos termo sublinhado, mas não tem problema. Deixa eu ver se eu sublinhei aqui. Essa é a questão 10. Então, temos coisa. A outra é comportamento. O que mais? Luta. Gostar. E produtos. Vamos lá. Mas muita coisa vem sem controle algum.
Coisa é um caso de substantivação? Existe o verbo coisar? Coisa vem de coisar? Não. Um adjetivo? Também não. Então, não. Não é essa a alternativa. Comportamento. Comportamento é a substantivação de um verbo, de um adjetivo? Não. Também não. Luta. Luta vem de lutar. Opa, lutar, luta. Derivação regressiva. Então, opa, é essa a alternativa que queremos. Aprendemos a gostar. Gostar é verbo. Não houve substantivação aqui. Produtos, não vem de nenhum verbo, nem de um adjetivo. Então, gabarito letra C de casa. Bom, terminamos então a correção da prova de número 8. Estaremos aqui então na próxima aula para a correção de mais uma prova. Até mais!